Pronto. Porque senão eu ia deixar vocês esperando muito tempo, viu como demora? Semana que vem, a gente vai combinar uma água e um banheiro de 5 minutos para eu gravar a primeira parte, tá bom? Entre o intervalo de uma aula e outra. Tá bom. Então, vamos lá. Aí eu tô falando para vocês que o conhecimento que a gente tem do cérebro, né, que ainda tá longe de ser tudo que precisa, ele já tá muito bom. Mas esse muito bom começou na década de 90. O presidente dos Estados Unidos na época, né, o Bush, George Bush, ele falou assim: está decretada a década do cérebro. E aí, ó, dinheiro, investimento começou a entrar nas pesquisas que queriam estudar o cérebro. E o mundo inteiro começou a estudar o cérebro. Porque os Estados Unidos, como é um país poderoso, né, e era muito poderoso em 1990, começou a investir no mundo inteiro para que pesquisadores compreendessem o funcionamento normal do cérebro. Sabe o que eu estou falando para vocês? A gente não sabia como o cérebro funcionava, gente, em 1990. Acredito que um ou outro dessa turma já era vivo em 1990. Um ou outro, né? Porque essa turma é bem bebê, né? Bem novinha. Não é verdade? Então, o Bush falou assim, década do cérebro, isso quer dizer o quê? Dinheiro, investimento em pesquisas. E os projetos de pesquisa deslancharam. E aí a gente conseguiu mapear uma grande parte do cérebro e a gente começou a entender esses processos neuropsicobiológicos normais. O que o Bush falou? Para a gente saber como funciona o adoecimento, para a gente saber como elaborar medicamentos para os adoecimentos, a gente precisa entender como funciona o normal, porque senão a gente não consegue. Então, os distúrbios neurológicos, que traz um grande prejuízo, né, para um país, porque diminui a produtividade desse país, mereceram um investimento aqui, ó, no início da década de 90. E aí foi uma década de muita produção nessa área. As novas tecnologias, então, permitia não só mais ver parte rígida e parte com grande quantidade de água, mas permitia que a gente entendesse as diferenças, os limites entre cada partezinha aqui do sistema nervoso central, tá? E aí é aquela imagem que eu disse para vocês, olha que bacana isso aqui, né? Aqui é o sujeito em repouso. Vocês estão vendo a parte vermelhinha aqui? Aqui, aqui, aqui. Estão vendo? Uhum. Isso é irrigação sanguínea. Ele está em repouso aqui. Aí, eles pegaram esse mesmo sujeito aqui e fizeram o exame dele, ele andando. O que aconteceu? Aqui, 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 aqui. Aumentou a quantidade de vermelho, não é? Sim ou não? Sim. Esse vermelho que aumentou a quantidade aqui é a irrigação sanguínea. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o sujeito está andando, todas essas áreas aqui, ó, estão atuando para o sujeito andar. E quando o sujeito está vendo, olha ele aqui em repouso, quietinho, e aqui você mostrando uma imagem para ele. Aqui você mostrando, né, apresentando um estímulo sonoro para ele. Vocês estão percebendo que o tempo todo está recebendo irrigação sanguínea, mas quando tem um comportamento de ver, aumenta em algumas áreas, diminui em outras. No comportamento de ouvir, aumenta em algumas áreas, diminui em outras. Pensando, olha, sabe o que é essa parte aqui, que está vermelhinha, cheinha de irrigação sanguínea? Essa área aqui nossa, ó, lobo frontal. É aqui, nessa região, que a gente pensa um monte. Já viu quando fala assim, nossa, eu pensei tanto que a minha cabeça ficou até quente. Já viu criança falando isso? Ela é por instinto, mas é isso mesmo. Aumenta a irrigação sanguínea nessa área aqui, tá? E aqui no último da leitura. Legal isso aqui, não é?
Vocês falam para mim que não é possível, só eu acho. Mas é muito interessante. E aí, a partir do momento que nós estamos entendendo como o sujeito vê, como ele ouve, como ele pensa, como ele lê, como ele escreve, como que eu vou ignorar isso dentro da psicologia? Como que eu posso continuar fazendo, a psicologia não, desculpa, como que eu posso continuar fazendo a pedagogia de 30 anos atrás com tanta informação nova sobre o processo de aprendizagem? Tem lógica? Eu acho que não. E aí a formação de vocês precisa ser uma formação atualizada, uma formação que traz as informações de neurociência para dentro da sala de aula. Olha que legal esse aqui. Esse aqui é aquele que eu chamei de PET scan, né? Que faz o escaneamento. E ele consegue fatiar essa imagem. Professora, Oi. licença. Um aluno com autismo, déficit de atenção, alguma coisa assim, ele é diferente em questão neurológico, assim, que nem nesses raio-x, essas coisas, essas imagens que a gente está vendo, ele é diferente? Não, amor. Nós vamos ter aula só de TDAH, só sobre TEA, só sobre síndrome de Down, tá? Esse semestre. Mas eu vou te adiantar uma coisa. Existem demandas de dificuldade de aprendizagem, de transtornos de aprendizagem ou de transtornos do desenvolvimento, como é o caso do TEA. Existem alguns que você vai ver uma diferença anatômica. Vou dar um exemplo, microcefalia. Na microcefalia, a gente consegue enxergar uma diferença anatômica no cérebro, certo? Certo. Existem outros transtornos do desenvolvimento, ou de dificuldade de aprendizagem, ou de transtorno de aprendizagem, que não tem alteração anatômica, mas tem alteração do funcionamento. Como o cérebro funciona é diferente. Existem outros transtornos que você não vai enxergar essa diferença anatômica, nem essa diferença fisiológica. Então, você vai fazer o exame e você não vai ver uma diferença significativa. Mas você vai perceber um funcionamento diferente. Viu quantas possibilidades tem? Te dar um exemplo de uma criança, por exemplo, que sofre violência. Isso serve para qualquer pessoa. Eu falo criança, gente, porque é o universo de vocês e o meu. Então, eu acabo utilizando criança, mas é qualquer sujeito, tá? A criança, quando ela está passando por luto, separação, violência, abuso, situações de estresse, de muito estresse, tem uma área do cérebro chamada hipocampo que vai começar a morrer as células do hipocampo. Por quê? Porque tem uma alta muito grande de cortisol em situações de estresse. E aí essa substância chamada cortisol, em grande quantidade no cérebro, o que faz com o hipocampo? Mata as células do hipocampo. Aí você fala assim, e aí, o que vai provocar na criança? Vai provocar na criança dificuldade de aprendizagem. Sabe por quê? Porque o hipocampo é responsável por reter novas informações. Então, a criança não tem retardo mental, tá? O cognitivo dela, é ok. Mas, por causa da alta de cortisol, diminui as células do hipocampo, diminui a retenção de novas informações. Então, viu como não é só uma questão de alteração na imagem? Pode ser uma alteração no funcionamento, pode ser uma alteração temporária, pode ser uma alteração a longo prazo, pode ser uma alteração definitiva. Por exemplo, rebaixamento cognitivo. A pessoa, por exemplo, a criança com síndrome de Down, uma das características que a gente vai encontrar é um rebaixamento cognitivo, em algum nível, tá? Tem um rebaixamento cognitivo. Isso não tem tratamento. Bom, mas nós vamos falar muito sobre isso ainda, só para saber. Fez sua curiosidade, amor? Sim, obrigada. Bom, continuando então, já que eu mostrei as curiosidades, então nós temos avanço de equipamentos, né? Muitos estudos que começam a tentar compreender a relação entre essa atividade do cérebro e os diversos comportamentos. Começamos a compreender essa relação interdisciplinar. O pedagogo, ele não trabalha sozinho.
Ele não pode trabalhar sozinho. Como eu, psicóloga, não posso trabalhar sozinha. Como fonoaudiólogo que trabalha com contexto escolar, não trabalha sozinho. Isso eu acho que é uma coisa tão importante para o professor, saber que existe o biológico, que existe o social, que existe o psíquico, influenciando, interferindo o processo de aprendizagem do seu aluno. Perceber e valorizar a individualidade. Então, foi o que a gente falou lá no início da aula de hoje. Existe uma criança, existe um método que vai funcionar com aquela criança. Núbia, é muito comum, gente, mãe, principalmente amiga, sabe? Chega perto de mim e fala assim, me fala, qual que é o melhor método de aprendizagem? Qual escola eu coloco meu filho? Aí eu, na hora, sabe, eu penso assim, poxa, será que ela conhece o filho dela? Porque essa resposta está muito mais relacionada com como é essa criança, como é a estrutura familiar, como é esse biológico, como é o social que essa criança está inserida, do que qual método que a escola utiliza. Porque a escola, ela tem que ter um método, e aí, gente, o método tradicional, hoje as pesquisas mostram que ele é mais efetivo no processo de aprendizagem. Isso é uma coisa que até me surpreende ainda. Tá vendo que eu falo com os olhos arregalados? Por quê? Porque as pesquisas mostram que é mais efetivo o processo de aprendizagem quando existe um professor que ensina. Um professor que está à frente, dominando aquele conteúdo. Mas essas mesmas pesquisas mostram uma outra coisa muito interessante, que é a relação que o aluno estabelece com o professor vai influenciar no sucesso do processo dele de aprendizagem. A Michele pode falar assim, eu não aguento a voz dessa professora Núbia. Eu não gosto dela, me incomoda a forma que ela dá aula, me incomoda a forma que ela trata os alunos, e aí eu já a Michele já diminui a atenção que ela mantém na minha aula. Logo, ela vai diminuir também a retenção de novas informações. Enquanto a Natiele pode falar assim, nossa, eu sou encantada com essa professora, parece que ela está falando para mim. E quando ela fala para mim, eu entendo o que ela está trazendo de informação. Vocês estão percebendo que a minha metodologia é a mesma? Sim ou não? Sim. Mas a forma que a minha metodologia vai influenciar no processo de aprendizagem da Michele é diferente de como vai influenciar no processo de aprendizagem da Natiele. Ok, gente? Ok. Ok. Vocês precisam ficar me dando feedback, gente. Eu sou carente. Vai falando comigo. Então, anterior a tudo isso, lá na Segunda Guerra Mundial, teve um pesquisador que vocês vão estudar ao longo da carreira de vocês, que é o Luria, Alexander Luria. Quem já ouviu falar em Luria? Eu não. Alguém aí já estudou sobre ele? Sobre Vygotsky que vocês já viram, não já? Eu lembro que ele era soviético, mas eu não lembro o que ele era direito. Muito bem. Então, Alexander Luria, lá da União Soviética, muito bem. E ele é contemporâneo a Vygotsky, mas aqui no Brasil a pedagogia estuda muito mais Vygotsky do que Luria. Em outros países, eles são igualmente importantes para a formação do professor, tá? E o Luria foi para a Segunda Guerra Mundial e ele trabalhava como, ele era médico, e ele foi lá para a Segunda Guerra e ele falou assim, vou aproveitar que estou aqui, vou fazer uma pesquisa, né? E ele trabalhava com pessoas que tinham sofrido algum tipo de lesão cerebral. Então, ele começou a catalogar essas lesões. Ele ia lá, via qual local, qual a profundidade, qual o tamanho dessa lesão, e começou a fazer um mapa. Porque na cabeça dele, o que ia acontecer? Todo mundo que tinha a mesma lesão teria a mesma alteração de comportamento. Mas não foi isso que ele encontrou. O que ele encontrou foi pessoas com a mesma lesão,
na mesma região, com o mesmo tamanho, que tinha alterações de comportamento diferentes. Isso foi muito importante para a gente cunhar um termo que hoje a gente chama de individualidade. O cérebro da Bárbara funciona diferente do cérebro da Natia. Tá? Núbia, mas cada cérebro funciona de um jeito. Aí vem o detalhe. É porque vocês têm que lembrar que o nosso cérebro não é só biológico. O nosso cérebro também ele vai funcionar de acordo com a condição socioeconômica, cultural, emocional que cada um de nós temos. Isso é o que vai diferenciar o nosso cérebro. Não é a estrutura anatômica, não é a fisiologia do cérebro, é a individualidade, a história de cada um. Sim, Núbia, estou entendendo. Estamos entendendo. Professora, interessante. Sim, Núbia, tô entendendo. Que bom, obrigada, viu, Alice? Então, vamos lá. Então, a gente começou a buscar esse mapeamento da rede neural, né? A neurociência vai tentar compreender o funcionamento do sistema nervoso, vai integrar as diversas funções. Então, o movimento que vocês vão estudar lá em psicomotricidade não está isolado do processo de alfabetização. Para uma criança aprender a pegar no lápis, para uma criança fazer o desenho da letra, ela tem que ter desenvolvido muito bem a coordenação motora fina, que por sua vez ela precisa ter desenvolvido a coordenação motora ampla. Olha só, eu estou falando para vocês. Ah, cadê o educador físico? Meu Deus. Ok, David. professor. Quem que é? É o David. David. Ajuda a tia, David. Eu já te fiz essa pergunta uma vez, você colaborou com a aula, colabora aí de novo. Você, né, como educador físico, conta pra gente aqui. O que é essa história de desenvolver coordenação motora ampla, coordenação motora fina e relacionar isso com a pega do lápis? Eita, professora. Professora, Na verdade, tudo é questão neuronal, né? Para você ter um comando, o cérebro tem que receber esse comando. Então, ele recebe o comando, manda para... manda o comando para o cérebro manda o comando para o corpo para fazer o movimento, né? Então, a questão é praticando, né, professora? Eu acho que é isso, sim. Professora? oi? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, é uma... Ó aqui a palavra, ó, David. Integração. Integração, isso. Integração. Existe aí o estímulo, existe aí uma informação que chega no cérebro, o cérebro reage a esse estímulo, a essa informação que chegou até ele, mas ele também precisa ajustar esse movimento. Eu lembro que eu ensinei para vocês no semestre passado que a criança, ela está pronta para deixar as fraldas quando ela tem o controle dos esfíncteres. E aí eu falei para vocês assim, quando que ela vai ter o controle dos esfíncteres? Quando ela consegue pular com os 2 pés. Lembra disso, David? Sim. Pois é, olha só. Então quer dizer que o comportamento de controlar o xixi, controlar as fezes, está relacionado com o comportamento motor. A aprendizagem do mesmo jeito. Para a criança aprender a ler e escrever, ela precisa estar controlando E os vai de movimentos. acordo com a maturação e com as sinapses, né? Também. A sinapse é importantíssima aí nesse processo aí. Muito bem, porque não é só a questão de crescimento, é a questão de maturação também, tá? Então, o que a gente estuda hoje? A integração entre essas diversas funções. Quando a criança aprende a ler, aprende a escrever, está relacionado emoção, pensamento,
sensação, movimento e a articulação entre tudo isso aqui. Tá? Então, compreender como o sistema nervoso funciona, né? Principalmente o córtex cerebral, que é onde as informações são processadas. Funciona é um importante passo para aperfeiçoarmos suas diversas funções. Vamos pensar isso dentro da pedagogia? Para que eu ofereça para o meu aluno possibilidades de aprendizagem, eu preciso entender que ele é um ser biopsicossocial. Eu preciso entender qual é o contexto que essa escola está inserida, qual é o contexto que essa criança está inserida. Eu preciso entender como essa criança está se emocionando, no sentido de recebendo esses estímulos externos e reagindo a esses estímulos, né? E eu preciso saber também como é o funcionamento do sistema nervoso dela, do cérebro. Não basta só saber ensinar por um método bacana. Você tem que entender como funciona o processo de aprendizagem dentro da individualidade da criança. Até aqui tudo bem? Sim. Tudo bem. Vocês estão vendo o que agora? Só para eu saber. Só o seu rosto, não tem mais slide. Então, beleza, já saiu da aula. Uhum. Ok, gente. Isso aqui era o que eu queria que vocês articulassem num primeiro momento. A base para a gente entender como que a criança aprende. Eu vou falar para vocês sobre coeficiente de inteligência, né, QI. Eu vou falar para vocês sobre atenção, sobre memória, sobre linguagem. Eu vou falar para vocês sobre motivação. O que mais? Tudo que está envolvido na questão biológica, mas eu nunca vou deixar para trás a questão social e a questão psíquica, porque não existe essa separação. O funcionamento do cérebro, o comportamento que a gente quer ver na criança, que é de aprendizagem, ele vai o tempo todo articular essas três instâncias. Agora, vou ouvir vocês. Vou até desligar meu microfone para não atrapalhar ninguém. A aula ficará salva, tá? Agora eu vou me desligar para vocês falarem. Professora, vai ter uma atividade pós-aula agora? Seu microfone. Microfone. Núbia. Liga o microfone, professora. Ó, professora, liga o telefone. Oi? A gente não entendeu, professora. Vai ter ou não? É porque eu estava com o microfone desligado, né? Então, vou repetir. Uhum. Ainda não, porque eu preciso dar uma atividade para vocês assim que eu terminar esse conteúdo. Eu estou esperando abrir lá o AVA direitinho, a nossa sala do AVA, para eu colocar lá, porque vale pontuação e é pelo AVA. Uhum. Mas fique tranquilo. Fica melhor, né? Uhum. Porque lá é garantido que ninguém vai perder os pontinhos. Tá bom. Tá? Obrigado. Que bom, professor. O que mais, gente? Professor, então, pelo que eu entendi essa semana... Professora, eu não tô te ouvindo, não tô conseguindo te ouvir, tá cortando muito e também não tô te vendo. Angélica, eu acho que é a sua conexão, amor. Professora, Oi. então, pelo que eu entendi, essa semana não haverá atividade pós-aula, só quando o AVA liberar. Isso, só na semana que vem, no AVA, tá? Tá bom, obrigada. Mas teve uma atividade pré-síncrona, Giovana. Conta pra mim, o que você achou da atividade pré-síncrona? Ai, professora, entrei na aula agora, que eu cheguei de serviço agora. Tá, mas então, olha, quando a gente desligar a aula aqui, Giovana, você corre lá e faz a atividade pré-síncrona, tá?
porque ela é Tá, tão importante quanto a pós-síncrona. ela tá no liceu? No liceu, tá? Eu mandei Eu lá. tava vendo pelo meu celular, é aquele artigo, porque lá no liceu só tem um artigo. É um artigo que está lá no liceu e é um vídeo, o link para um vídeo. Então é só mais para ler e assistir o vídeo. E assistir. Aí, Giovana, depois você vai ver essa aula lá Eu também não fiz, professora. a gente gravou. Oi, Tá bom, Michele. então depois eu vou assistir. Obrigada. Oi, Michele. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Então, também não fiz, estou me atualizando agora, porque eu estava muito corrida, né? E estou atualizando agora, mas se Deus quiser, até o fim da semana eu já estou por dentro de todos os assuntos por aqui. Amor, eu também estou me organizando, sabe? Porque, assim, é o mapa que a gente tem que estruturar, né? Assim, a tecnologia que a gente vai se familiarizando, cada dia um pouquinho mais. Então, estamos todos nós no período de adaptação. Mas façam isso, gente. Acessem os textos que eu já postei lá, leiam, assistam os vídeos que eu coloquei. Toda semana eu vou vou dar assim esse gostinho do que será a aula para vocês. São vídeos curtos, interessantes, né? Não vai demandar muita energia. E sempre tem um artigo lá para dar mais consistência para a compreensão de vocês do que eu vou falar aqui. Tá certo. Obrigada. Núbia, Oi? uma dúvida. Eu lembro que no vídeo que você passou, tem uma parte que fala sobre o indivíduo aprender sobre 6 ou 7 coisas por instante. Não lembro se eram 6 ou 8 coisas. Bárbara, por favor, repete para mim que eu não consegui entender. Perdão, tá ruim o áudio? Tava um pouquinho. Repete, por favor. No vídeo, eu lembro que estava falando sobre o indivíduo aprender sobre 6 ou 7 coisas, 8, não lembro, por instante. Eu lembro desse pedacinho. E eu não compreendi direito o que seria, porque eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, por favor. Se eu falar para você 7 números, 8 no máximo, você vai conseguir memorizar. Quando passa desse nível de informação, né, do número de 7 informações, aí você já não consegue reter tudo. Então, é como se você selecionasse 7 coisas mais importantes que chamaram mais a sua atenção e conseguisse absorver. Tem muitos estudos, Bárbara, que falam o seguinte, que a nossa atenção ela tem um tempo de duração. Se eu ficar falando com vocês 4 horas seguidas, vocês não vão conseguir reter. Se eu falar com vocês sem quebrar, sem contar história no meio do caminho, sem, né, chamar a atenção de vocês de alguma outra forma, a atenção de vocês para de focar em mim. E aí você não vai reter muitas informações. Então, o que as pesquisas mostram é que se eu falar 7 palavras, 7 números, né, você vai conseguir guardar. Mais do que isso, você já não consegue guardar. Interessante isso, não é? Eu achei muito interessante quando ela falou no vídeo. O que mais? Deixa eu ver quem tá por aqui. Tamires, Zilda, Gabi, Camila, Matheus, Natiele, Kelly, Delfina, Doutora, Rebeca, Luísa. Fala, amor. aquela hora a gente estava falando lá do funcionamento do sistema nervoso central e eu queria falar um pouco sobre a questão da maturação. Por exemplo, tem crianças de 3 anos, 4 anos que têm uma maturação mais avançada. Então, assim, consegue fazer coisas, uma criança às vezes consegue fazer uma coisa que outra não consegue e tem a mesma idade, porque ela foi mais estimulada. E tem outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com a sequência pedagógica que vai estar fazendo com elas, porque uma criança de 3 anos não vai dar conta de fazer uma coisa que uma de 5 anos dá conta, porque ela precisa dessa maturação. A questão do sistema nervoso central, toda a questão da maturação neurológica tem que estar conforme a idade, tem que ser estimulada. Era mais ou menos isso que eu tinha que ter falado naquela hora e fiquei meio perdido.
Eide, aí você vai fazer o seguinte. Agora, com a sua fala, você vai lembrar do negócio que é a alfabetização no tempo certo. Por que que existe toda uma discussão, que existe toda uma preocupação em alfabetizar as crianças num que a gente chama de tempo certo? Para respeitar a maturação cognitiva. Às vezes, a criança consegue aprender a ler e escrever, mas ela não está ainda no momento de ler e escrever, no momento maturacional de ler e escrever. E aí, Por exemplo, acaba provocando muito mais malefícios do que benefícios numa escrita antes da hora, num por exemplo, desfraude antes da hora. eu comecei a ensinar minha filha a jogar dominó. Minha filha tem 3 anos e meio. Mas o que acontece? Ela não conhece os números, mas ela conhece as cores, ela conhece as quantidades. Então, através das cores e das quantidades, eu estou conseguindo jogar, ela já está sabendo jogar, do jeitinho dela. Então, eu estou respeitando a maturação dela, estou respeitando o desenvolvimento do sistema nervoso central dela. E assim, progressivamente, ela vai desenvolvendo. Muito bem. Aí você vai me contar quantas escolas nós conhecemos que a criança com 4 anos já está lendo, escrevendo, fazendo letra cursiva. É normal hoje em dia, porque os pais querem resultado. E a escola oferece. E a criança aprende. Mas o nível de sofrimento que isso provoca na criança e, a longo prazo, o desestímulo que provoca nela é um prejuízo gigante. Tem que ser algo lúdico, né, professor? Tem. Por exemplo, minha menina, eu tô jogando com ela, mas ela gosta tanto que ela fala, pai, vamos jogar dominó? Então é prazeroso para ela. Então tem que ser assim. Tem que ser no tempo certo e tem que ser prazeroso e respeitar o tempo dela. Só que o pai e a mãe, ele quer resultado, né? Assim, o leigo, estou dizendo. E aí ele não presta muita atenção nisso. Ele quer que a criança saiba ler, porque o filho do vizinho está sabendo ler. E ele esquece da individualidade, que o filho dele é diferente do filho do vizinho. Oi, Zilda, pode falar, amor. Pode escrever. Eu garanto para vocês que depois desse semestre, vocês não vão enxergar mais a sala de aula com os mesmos olhos. Lego. É verdade, viu, professora? Que saudade da sala de aula. Né? A gente está vivendo o desafio, né? Mas é tão engraçado, porque eu acho também que nós estamos formando novas conexões neurais, sabe? Porque a gente está desenvolvendo possibilidades que, sem a pandemia, a gente jamais desenvolveria. A Zilda está falando que o filho dela gosta muito de Legos, que ele tem 12 anos, ele é muito rápido com somas. Faz a pergunta, Zilda, tem 1 minuto. Eu acho que era só um comentário dela, não era não? Eu ia fazer uma pergunta, não sei. Fiquei assim, com vontade de saber um pouquinho mais. Bom, mas qualquer coisa, Zilda, você retorna. A gente começa por você semana que vem, tá bom? Gente, então, nosso tempo está acabando. Eu sempre acho que passa rápido demais, mas lembrando do conhecimento que eu tenho para vocês, eu acho que é mais do que o suficiente, né? Para manter a atenção tanto tempo na frente da tela do computador. Muito obrigada pela participação de todo mundo aqui. Essa aula